Bom dia, prezado aluno. Vamos a mais uma aula de Teoria das Comunicações 2. Dessa vez o assunto vai ser desvanecimento e propagação no canal de rádio móvel, né? Muito bem. Quando você trabalha com canal de rádio, ou seja, um canal não cabeado, um canal sem fio, né? Nós temos algumas perdas, que a gente chama de desvanecimento, né? No percurso. Então, por exemplo, uma das primeiras perdas que aparece é as perdas devido a relacionadas à frequência do sinal, que variam, né, de acordo com a frequência do sinal, e também de acordo com a distância entre o transmissor e o receptor, como, por exemplo, essas perdas de larga escala, né? Perda do caminho de larga escala. Essa perda de larga escala é justamente essa perda representada aqui pela linha pontilhada nesse gráfico, onde a gente tem, por exemplo, a amplitude relativa do sinal em dB e a distância. Isso para uma determinada frequência, né? Para uma determinada frequência específica, eu vou ter uma curva semelhante a essa. Tá certo? Que vai decair a amplitude relativa do sinal, ela vai decair à medida que eu tenho à medida que aumenta a distância entre transmissor e receptor. Bom, outro componente de desvanecimento é o componente de desvanecimento por multipercurso. Né? O componente de desvanecimento por multipercurso, ele representa a soma dos diversos sinais, né, que saem do sinal que sai do transmissor, e esse sinal, como ele caminha por múltiplos percursos, refletindo em superfícies, em diversas superfícies diferentes, como construções, então, veículos, pessoas, né? Então há uma reflexão do sinal, e essa reflexão do sinal ela acaba, como cada componente do sinal, né, que é uma onda, ela vai passar por um caminho diferente, ela vai percorrer distâncias diferentes e, obviamente, vai chegar no receptor em tempos diferentes, cada uma dessas componentes. Como chegou em tempos diferentes, a fase do sinal que chega, né, daquela cópia do sinal que chega, ela vai ser um pouco diferente, né? Vai variar. De tal maneira que, à medida em que eu vou mudando a distância entre transmissor e receptor, eu vou tendo interferências construtivas, ou seja, amplificando a potência do sinal transmitido. Então, se eu transmitir inicialmente o sinal com essa potência, né? Eu transmiti o sinal com essa potência inicial. Então, em determinado ponto, ela pode ter uma amplificação, em outro ponto, ela pode ter uma atenuação muito grande, né? Devido a quê? Devido exatamente às somas, né? A parte construtiva e destrutiva do sinal. Quando você tem somatória de percursos que chegam na mesma fase, você tem então uma amplificação do sinal. Quando você tem em fases diferentes, você tem então uma subtração do sinal em relação ao outro, de tal maneira que pode haver, inclusive, um desvanecimento muito grande do sinal em determinado ponto. E essa curva, então, cheias de ondas aqui, né, que vocês estão observando, é justamente essa variação de multipercurso que ocorre com o sinal ao longo do percurso. Ao longo do percurso, quer dizer, lembrando que essa distância aqui que está variando é a distância entre transmissor e receptor. Então, para cada posição aqui, né, do que eu coloco o meu receptor, eu vou ter ou um ganho, ou às vezes um desvanecimento profundo do sinal. Tanto é que, às vezes, você está usando o celular, você dá um passinho para frente, passinho para trás, o que acontece? Pode acontecer de você ter um sinal melhor ou pior chegando no celular e você conseguir falar melhor ou pior, dependendo justamente dessa parte de multipercurso que ocorre nos sinais de rádio móvel. Outra
outro problema sério é justamente o sombreamento. O sombreamento é uma perda de larga escala, né, devido a, por exemplo, um obstáculo muito grande na frente do sinal. Então, em vez de eu ter um percurso livre, né, percurso livre, eu vou ter um percurso que tem, por exemplo, montanhas, que tem um edifício na frente, que tem algum obstáculo, de tal maneira que, à medida que eu vou afastando o sinal, esses obstáculos podem agir de maneira destrutiva, né, muito destrutiva. Os obstáculos podem causar um sombreamento muito grande ou não, né, ou não causar sombreamento. Aí você tem um sistema que a gente chama de difração do sinal, e essa difração do sinal ela pode, a partir de um determinado ponto no obstáculo, né, gerar um acréscimo de potência, não um acréscimo de potência, mas evitar que tenha perda, né, você tem, ou então uma perda muito grande devido ao obstáculo barrar completamente o sinal e não permitir nem sequer a difração, que a difração do sinal chegue até a antena receptora. Tá certo? Então vamos lá, recapitulando. Então eu tenho as perdas do percurso, que é a perda considerando o espaço livre. Aí você tem o desvanecimento, como eu falei aqui, e o sombreamento. Aí o sombreamento você vai ter por obstruções, por construções, elevações de terreno e vegetação. E aí a caracterização é através de métodos de predição, né? A gente faz uma caracterização do canal, como é que ele se comporta, a partir de métodos de predição no espaço, né? Espaço livre. E aí você tem vários modelos que representam essas perdas no percurso, essas perdas de larga escala no percurso. E aí tem uns vários pesquisadores, né, que fizeram isso aí para outdoor, ou seja, para fora de construções, para o exterior de construções, e também para o interior de construções, onde aí você tem outros métodos, alguns métodos são empíricos e outros também são métodos de caracterização por predição, né? Onde você faz então uma análise de como influenciam, por exemplo, paredes, portas abertas, portas fechadas, partes de elementos com vidros, com metálicos ou não metálicos, de construção e etc. E aí você tem métodos também para determinar essas perdas de percurso. O desvanecimento multipercurso, que a gente viu, que é uma interferência entre duas ou mais versões do sinal transmitido, que chegam ao receptor, eles vão chegar em diferentes instantes e com fases diferentes e amplitudes, né? Então essa soma desses múltiplos percursos pode caracterizar perda ou um ganho do sinal, e isso é caracterizado através de modelos, já utilizamos outros tipos de modelos, né, de parâmetros de canal de radiomóvel, que são os modelos de Rayleigh e Heisen, né? Depois a gente vai ver com mais calma. Então, como é que eu calculo as perdas no espaço livre considerando só antenas isotrópicas e sem obstrução, né? Sem obstrução, só a perda no espaço livre. Como eu falei para vocês, elas variam de acordo com a frequência, e de acordo com a distância. Essa é a forma para cálculo da perda, né? 32,44 mais 20 log de frequência. A frequência é dada em MHz e mais 20 log da distância dada em quilômetros. Bom, quais os efeitos da propagação num canal de rádio móvel, né? Bom, aí eu tenho situações em que vocês viram, em que eu tenho alterações no canal, alterações rápidas no canal, que vão causar um desvanecimento de curta duração,
como foi aquela linha contínua que a gente mostrou no gráfico, no primeiro gráfico. Podemos ter o sombreamento do sinal por obstáculos dominantes que vão atenuar devido a sua obstrução do sinal de rádio, né? E também a diminuição devido à distância entre transmissor e receptor. Ainda temos um outro problema, é que muitas vezes o transmissor e o receptor, eles não estão fixos. Eles podem estar se movendo, como é o caso, por exemplo, você está usando um celular, mas não está parado, está andando, ou então até mesmo dentro de um veículo, né? Então você tem um transmissor ou receptor em movimento. Nesse caso, esse movimento vai causar o que a gente chama de desvio de frequência. E esse desvio de frequência pode ser aleatório, porque a gente não sabe qual é a velocidade que o 3x ou RX está a velocidade relativa entre o 3x e o RX, né? Ela é aleatória. E aí, esses desvios de frequência são chamados desvios Doppler, né? É aquele efeito Doppler que é causado. Vocês já observaram uma ambulância quando ela emite um sinal, né? A ambulância emite um sinal numa frequência fixa. Mas se vocês observarem, à medida que ela vai se aproximando de você, a frequência vai aumentando, né? Dependendo da velocidade com que ela vai se aproximando, a frequência vai aumentando. E à medida que ela vai se distanciando, a frequência vai diminuindo. Isso é o que a gente chama de efeito Doppler, causado por esses desvios de frequência. Bom, além disso, nós temos a dispersão temporal, por diferentes atrasos multipercursos de propagação. Óbvio, se eu tenho movimento de TX, de RX, né? Imagina que eu tenho, então, o movimento do transmissor e do receptor. Além do movimento do transmissor e receptor, eu também tenho, por exemplo, veículos que estão trafegando no sinal, mesmo que o transmissor e o receptor estejam parados, existem movimentos de veículos, de pessoas, de um monte de outros obstáculos que podem refletir esse sinal de maneira diferente, causando diferentes percursos que vão variar ao longo do tempo. Por quê? Porque eu posso ter movimento do transmissor, movimento do receptor ou movimento dos obstáculos, que vão refletir o sinal para causar os múltiplos percursos, né? Então, a gente chama de dispersão temporal, porque ao longo do tempo eu tenho também variação dos múltiplos percursos que ocorrem. Tá certo? Ou seja, os diversos múltiplos percursos, se TX, RX e tudo tivesse paradinho, seriam sempre os mesmos ao longo do tempo, né? Mas como o TX, o RX ou os obstáculos eles podem estar se movendo, ao longo do tempo, os múltiplos percursos estão variando também. Então, não varia só com a distância entre TX e RX, né? Ele varia também com o tempo. Perfeito? A propagação por múltiplos percursos, né, sinais vindos de várias direções, com intensidade de fase aleatória, compõe o sinal na antena receptora. Então, a antena receptora está recebendo cópias do mesmo sinal em diversas direções, fases, né, amplitudes diferentes. Bom, aí acontece exatamente isso que você está vendo aqui. O sinal transmitido, suponha, por exemplo, que eu tenho, no caso aqui, há um movimento ao longo do tempo, os múltiplos percursos. Então, isso aqui está mostrando a variação ao longo do tempo, né? Então, variando o tempo, mesmo que o transmissor e o receptor estejam na mesma posição, mas variando o tempo, né? Não, mesmo que não aumente a distância entre transmissor e receptor, mas só pela variação do tempo e a mudança que durante o tempo os obstáculos podem causar, porque os obstáculos podem estar em movimento, ou mesmo que a distância permaneça a mesma, o movimento de TX e RX passando por pontos diferentes, com obstáculos diferentes, né, vai causar, ao longo do tempo, uma variação multipercurso também. Tá vendo? Então, ao longo do tempo, eu tenho aí
Pode ter construtivo, amplificando, aumentando a potência do sinal que chega, ou pode ser destrutivo, causando um desvanecimento profundo em determinado instante de tempo. E às vezes acontece com você quando você está falando no celular e de repente você não se mexeu, não mudou de posição nem nada, mas falhou, cortou algum momento da transmissão devido a um desvanecimento profundo desse aí, né? Que causou um desvanecimento profundo e demorado, obviamente, né? Teria que ser um desvanecimento profundo e até certo ponto por tempo suficiente para te causar um problema de recepção. Bom, um canal estático com múltiplo percurso, ou seja, eu não tenho variação, o canal está estático, ou seja, ele não é variável no tempo, no tempo ele é fixo, por isso que a gente chama de canal estático, ele não varia com o tempo. Então eu posso ter canais que são estáticos, invariantes no tempo, que a gente chama, e posso ter canais que são variantes no tempo. O nosso canal real, ele é um canal variante no tempo, ele varia no tempo. Mas se eu pegar um curto espaço de tempo, pode ser que naquele curto espaço de tempo ele esteja estático. Tá certo? Então vamos ver como é que funciona o múltiplo percurso no canal estático. O múltiplo percurso do canal estático, o canal ele tem lá como ele é estático, ele vai ter, eu posso caracterizá-lo como uma função de transferência, H de T, que vai ser a soma, né, de diversos impulsos ponderados, conforme eu posso caracterizar esse sinal pela soma de diversos impulsos deslocados no tempo. Tá certo? Perfeito. Bom, esse sinal, então, ele muito provavelmente vai ter aí uma amplitude que a gente chama de canal direto, que se tiver linha divisada. Então, sem atraso, né? Se eu tenho a linha divisada, então eu não tenho atraso, aquele sinal ele vai direto da antena transmissora para a antena receptora, tá certo? E após um determinado período de tempo, pode chegar uma cópia ou mais cópias desse sinal ao longo do tempo aqui, né? Podem chegar cópias desse sinal com amplitudes diferentes. Por quê? Porque, obviamente, eles vão demorar mais a chegar porque eles vão partir por caminhos diferentes. E como não é um caminho direto, ele é um caminho mais longo. Então, eu vou ter cópias do sinal chegando, né, a diferentes instantes de tempo. Isso vai depender do comportamento, obviamente, do comportamento do canal, né, da função de transferência do canal. Nesse caso aqui, eu coloquei uma função de transferência com dois caminhos. O caminho direto, representado pelo impulso, no tempo t, né, e o caminho, e um caminho alternativo, refletido, né, que a gente botou um caminho que demorou tal em relação ao tempo inicial e teve uma atenuação K, né, teve uma atenuação que levou o sinal para K, amplitude K. Temos atenuação ou amplificação, depende, né? Atenuação que levou o sinal para amplitude K. Então esses foram o que essa função de transferência representa, foram exatamente esses dois caminhos, um direto e um refletido que chegou atrasado e com uma determinada atenuação. Correto? Bom, pelo fato de ter chegado atrasado, né, esse tempo aqui vai fazer o quê? Vai fazer com que, quando eu pego o meu H de T, né, e faço a convolução, eu tenho o sinal transmitido, tenho o sinal T transmitido. Eu tenho o sinal TX transmitido, né? Quem vai ser o meu RX? O meu RX vai ser o meu TX convoluído, a convolução, com o meu H de T, o meu H. Passei o TX pelo canal, isso aqui vai ser o meu RX.
Perfeito? Muito bem. Então, essa cópia, essa multiplicação do Tx aqui, vai fazer com que o meu sinal Tx, obviamente, ele chegue aqui com uma fase, nesse instante tal, ele chegue lá na antena com uma fase diferente daquele, amplitude de fase diferente daquele tá chegando, do sinal que está chegando. Lembra que eu estou chegando com o sinal Tx ao longo do tempo, continuamente, por um período de tempo, né? Então, o sinal Tx tem lá, ele vai muito além de tal, né? O sinal Tx, ele vai muito além de tal. E aí eu vou chegar com uma outra cópia, com uma defasagem de tal, ele vai contribuir com, o sinal pode ser de forma construtiva ou destrutiva. De tal maneira que, num dado instante, como o canal, agora um canal quando ele é variante no tempo, né? Aquela situação que eu tinha para um instante, para uma situação do canal invariante, que seria essa aqui, ó, ela, ao longo do tempo, tomada um outro instante T1, né? A partir do início, em um outro instante T1, ela vai ter outro comportamento. Ela vai ter aqui um outro comportamento, né? A partir do instante T2, ó, esse canal, o H de T, né? Representado pela função de transferência H de T, ele vai mudando ao longo do tempo, né? Então, eu tenho que considerar tudo isso na hora que eu for pensar em transmissão em rádio móvel, em canal de rádio móvel, transmissão aérea, né? Transmissão via sem fio. Muito bem. Bom, como vocês puderam ver aqui, existe um ponto aqui, eu até separei aqui, onde eu vou ter múltiplos percursos, né? Eles vão aparecendo ao longo do com diferentes taus, né? Com diferentes taus, vão aparecendo cópias do sinal com diferentes taus. E eu até coloquei um ponto aqui, por exemplo, existem situações em que eu vou ter uma amplitude aqui, que ela vai decaindo, 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 uma amplitude que já não vai fazer tanta diferença para mim, né? A partir dos longos, de taus muito longos, eu já não vou ter influência com taus muito grandes, né? Como a amplitude vai diminuindo, eu já não vou ter grande influência, porque como o tau é muito grande, significa percorrer uma distância maior. Ao percorrer uma distância maior, o sinal também atenua com a distância, né? Então ele vai diminuindo. E aí vai ter e também essas cópias eu posso ir começando a desprezar aqui algumas cópias do sinal com um tau muito grande. E aí entra aqui o que a gente chama de espalhamento. Isso chama-se espalhamento do sinal, né? Que a gente chama de espalhamento temporal do sinal. Então, esse tau médio seria a média do tau que eu ainda vou considerar, tá certo? Por exemplo, então eu tenho as medidas aqui, ó, ao longo do tempo, lembrando ali que são os atrasos ao longo do tempo, né, que é os componentes de atraso somados ao longo do tempo, vai ter um tempo lá em que para mim não vai fazer muita diferença. Isso aqui não vai ter mais influência, né, eu considerar novos percursos daqui para frente. O atraso máximo. Que a gente chama então de atraso máximo do sinal. E aí eu vou determinar uma outra grandeza chamada atraso médio do sinal. Eu vou mostrar aqui depois que é esse tal médio aqui. E uma outra que nos interessa é o atraso RMS. Essa aqui é uma das mais importantes. Entenderam? É uma das mais importantes para a gente. Então, atraso RMS. Então, temos aí como determinar estatisticamente esses perfis de intensidade de potência que chega no receptor. Né? Então, a gente tem como calcular todos esses atrasos aqui. Vamos lá, então. Muito bem. Como é que a gente calcula, então, esse espalhamento, ou seja, dispersão temporal do sinal? A gente pode calcular, aqui é o atraso médio, né? Aqui o atraso RMS, espalhamento do atraso RMS, e aí como calcular cada um dos dois? Primeiro, eu pego aquelas amplitudes, aqueles alfas, né? Alfa n multiplicado por tau n,
faço a somatória de todos esses, e divido pela somatória dos alfas ao quadrado. Aí você vai ter o tal médio. Certo? Você pode calcular via potência também, né? Calcular via potência. Amplitude ao quadrado, né, do sinal, potência do sinal, a cada instante de tempo, multiplicado pelo período que ele ficou, do atraso. E aí você tem dividido pela potência também, que é o mesmo caso, né? Eu só estou lembrando que a amplitude ao quadrado pode ser considerada energia ou potência. E o atraso RMS, eu pego o atraso médio, né? Pego o atraso médio, pego a média dos atrasos, né, elevado ao quadrado, e pego o atraso médio elevado ao quadrado. Subtrai um do outro, extrai a raiz, eu tenho, então, o atraso RMS. Como é que eu calculo a média dos atrasos? Né? Aí tem aqui embaixo outra formulazinha para calcular a média dos atrasos ao quadrado. Então é só elevar o tal ao quadrado também, né? Na hora de fazer a multiplicação aqui. Essa é a única diferença entre o médio, atraso médio, e essa parcela da média dos atrasos ao quadrado, a média ao quadrado dos atrasos, né? Média quadrática. Ok? E a partir daí, tendo essa diferença, você tem o seu atraso RMS. Ok? Bom, para que serve o cálculo desses atrasos? Muito bem. Mais na frente nós vamos entender por que eu preciso calcular o atraso RMS, o atraso médio. Mais na frente nós vamos entender isso aí. Bom, aqui nós temos uma tabela que mostra alguns tipos desses valores de atraso RMS medidos, né? Por exemplo, em algumas situações. Situação urbana com frequência de 910 MHz. Né? Qual é o atraso urbano que eu digo assim? Tem construções, por exemplo. A tomada aí foi lá na cidade de Nova York, mas foi no ano, já tem alguns anos atrás, muitos anos atrás, deve ser na faixa dos anos 90, alguma coisa, né? Então tinha um atraso RMS, a média, ó, atraso médio, 1.300, né? Esse desvio, e o atraso RMS 600, e o atraso máximo de 3.500. Esses foram atrasos calculados na cidade de Nova York para uma frequência de 910, que na época era a frequência utilizada dos celulares naquela época lá em Nova York. O urbano também lá em São Francisco, né? Ó, você tinha então, na frequência de 892, você tinha essa situação de atraso RMS, né? Atraso RMS. No subúrbio, que aí você tem menos construções você tem construções mais espaçadas, mas você tem outros problemas de reflexão. Né? As reflexões são em menor quantidade. E aí, nesse caso, por exemplo, você tem num subúrbio de 200 a 310 nanosegundos de atraso RMS. Outro subúrbio que foi medido, já aí depende, que se mede em caso típico, né? O caso típico, e um caso extremo, foi medido, foi de 1960 a 2.110 nanosegundos, que é o caso extremo de atraso no subúrbio. Dentro de construções, né, indoor, né, dentro de uma construção. Então você tem lá na frequência de 1.500 MHz, 1.5 GB, né, você tem lá atraso RMS lá de 10 a 50 nanosegundos, tendo uma média aí a média do atraso RMS aqui de 25 nanosegundos.
e assim sucessivamente, né? Tem aí algumas características desse tipo de atraso RMS. Bom, aí, para a gente trabalhar, para a gente entender como é que isso aí vai influenciar no sinal, a gente vai ter que entender o que a gente chama de largura de banda de coerência, ou largura de faixa de coerência, né? O que quer dizer isso? Seria, uma vez que eu tenho essas variações, qual é a largura de banda no sinal do canal, né? Qual é a largura de banda? Qual é a faixa de frequências em que esse canal, porque vocês viram que isso aí varia de frequência para frequência, né? Esses atrasos, eles vão variar não só devido à variação do coisa, mas devido à variação dos multipercursos, mas para cada frequência diferente desse sinal, eu vou ter formas, porque vão chegar em fases, mas a frequência ela vai indicar como varia essas fases para uma mesma distância, né? Então, para cada frequência eu tenho, vamos dizer assim, uma resposta do canal diferente. E aí, dada qual é a faixa de frequência, né, uma faixa de frequência de transmissão que eu posso usar, de tal maneira que eu considere esse canal como se fosse plano, ou seja, plano no seguinte sentido: eu não tenho variação naquela largura de banda de frequência. Eu não tenho atenuações profundas dentro daquela largura de banda de frequência. Ou seja, é a faixa dentro da qual as minhas componentes de frequências possuem uma grande correlação de amplitude. Elas não vão ter desvanecimentos profundos. Grande correlação de amplitude, a gente chega aí, correlação de amplitude, a gente considera aí até 3 dB de atenuação, né? Bom, isso aí, ela é inversamente, essa largura de banda de coerência, ela é inversamente proporcional àquele atraso, àquele espalhamento de atraso que a gente calculou agora há pouco. Então, dependendo do espalhamento de atraso, se o espalhamento de atraso for muito grande, eu vou ter uma largura de faixa de coerência, em que eu vou considerar uma largura de, uma largura de banda de frequências pequena, né? Onde eu considero o canal plano. Por outro lado, se esse espalhamento do atraso for pequeno, significa que eu tenho uma largura de banda grande, onde o canal ainda vai ser plano. Ok? Vamos ver, 2 tons de frequência, separados em frequência por um valor maior que essa banda de coerência, eles vão ser afetados de maneiras diferentes pelo desvanecimento. E se eles forem afetados de maneiras diferentes, obviamente, eu vou ter, então, uma contribuição desse outro componente sinal de maneira destrutiva. Tá certo? Então, observe aqui. Vamos pensar em canais planos. O canal que não é plano, a gente chama de seletivo. Então, vamos pensar em canal plano e canal seletivo. Bom, aqui, imagina que eu tenha o meu sinal com essa largura de banda, né? Meu sinal tem essa largura de banda aqui. Observe, então, que dentro da largura de banda do meu sinal, teve frequências que foram afetadas profundamente. Ó. Né? Essa largura de banda. E aqui é o que o multipercurso faz com as frequências específicas. Né? O que o multipercurso faz com as frequências específicas. Lembra que aqui eu tenho a densidade espectral e a frequência, a variação em frequência. O meu sinal ele está entre esta frequência e esta, né? E o meu canal faz exatamente essa curva aqui, ó, com as frequências. É a resposta do meu canal do domínio da frequência. Tá certo? Então, o que acontece? Ó?
algumas frequências aqui do meu sinal, elas vão ser atenuadas profundamente. Tá vendo? Nesse caso aqui. Isso vai fazer com que eu perca dados do meu sinal. Tá certo? Grande parte dos dados do meu sinal eu vou perder por causa dessa atenuação de determinada frequência. Esse canal aqui, então, é um canal que ele é não plano em relação ao meu sinal. Ele não é plano em relação ao meu sinal. Ele é seletivo em relação ao meu sinal. Seletivo por quê? Porque algumas frequências ele deixa passar, outras frequências ele não permite passar. Esse canal aqui, por exemplo, da segunda situação, então, repare aqui que eu tenho o meu sinal e eu tenho o que o que a função de transferência do canal faz com as frequências, né? Isso aqui é o que, esse aqui é exatamente o que a função de transferência do sinal faz com o canal. Bom, então se a minha largura de banda está a minha largura de banda do sinal está pegando exatamente nessa área de frequências, repare que eu não tenho atenuação da minha frequência maior que 3 dB. Né? Isso significa o quê? Que eu considero esse canal como um canal plano dentro da minha largura de banda do sinal. Então, eu tenho uma banda de coerência aqui maior do que a largura de banda do meu sinal. Aqui não, a banda de coerência que eu tenho seria mais ou menos essa aqui, né? Daqui, né? Pode ser até daqui, né? Daqui até aqui. Então, ó, mas só que o meu sinal tem parte aqui que não está dentro da banda de coerência. Então, a banda de coerência aqui, no caso desse canal aqui, desse segundo canal, né, já é um canal que permite que todas as frequências do meu sinal passem sem grandes atenuações. Esse canal aqui, então, é um chamado canal plano em relação ao meu sinal. Esse aqui, canal seletivo em relação ao meu sinal. E esse aqui também, apesar dele ter situações em que, se eu estivesse trabalhando com as frequências aqui dentro, ele fosse plano, mas na minha faixa de frequência do sinal, ele é seletivo, porque eu tenho atenuação em frequências que superam, ou seja, atenuações que são maiores do que 3 dB. Tá certo? Bom, como então eu calculo a largura de faixa de coerência? Aí eu posso trabalhar com correlações de amplitude. Lembra que eu falei, né? Correlação de amplitude de 0,9, que aí eu não estou levando em consideração os 3 dB, eu estou sendo mais rigoroso, que é a correlação de meio, né? A correlação de meio, eu estou levando em consideração, uma correlação de meio, eu estou levando em consideração 3 dB, né? 0,5. Correlação de amplitude de metade da amplitude, né? Correlação de metade da potência, né? Da amplitude da potência. Né? Com relação de 0,9, eu estou sendo bem mais rigoroso, né? Bem mais rigoroso. Então, eu tenho lá lembra do meu desvio, atraso RMS? Então, aqui, esse atraso RMS vai servir para eu calcular justamente qual é a minha largura de banda de coerência do canal. Correto? Então, a minha largura de banda de coerência do canal, eu vou calcular dessa maneira. Se eu quero uma correlação de 0,9, eu tenho que pegar 1 sobre 50 vezes o atraso RMS. Aí eu vou ter minha largura de banda. Se eu quero uma correlação de 3 dB, então a largura de banda é 1 sobre 5 vezes o atraso RMS. Né? Ok? Então eu tenho como calcular qual é a minha largura de banda de coerência de um canal a partir daqueles atrasos RMS que foram calculados anteriormente. Bom, então, se o canal é plano, eu tenho o que a gente chama de desvanecimento plano. Né? O canal com uma resposta impulsiva, com ganho constante, fase linear, na faixa de passagem do sinal transmitido, ou seja, dentro da largura de banda do meu sinal, eu tenho que a resposta impulsiva, aquela resposta impulsiva, ela tem ganho constante e fase linear.
Então não vai causar grandes problemas no meu sinal, eu vou conseguir fazer uma equalização, uma recuperação do sinal com mais facilidade. Essa característica, chamada característica espectral do sinal, ela vai ser preservada no receptor. Justamente por quê? Porque o ganho vai ser constante e eu não vou ter desvio de fase não linear. O desvio de fase vai ser linear, eu vou conseguir recuperá-lo. Bom, repare então que a intensidade do sinal recebido, ela, apesar de ser variável no tempo, né, ela vai ter esse ganho constante aqui. Então, o sinal ele vai sofrer o desvanecimento plano se... Aí, quais as condições para que o desvanecimento seja considerado plano? O período, o tempo, o período do sinal, o período de símbolo, né, do sinal, período de símbolo do sinal, ele tem que ser muito maior do que o meu atraso RMS. Significa o quê? Que a largura, o período de símbolo, ele reflete exatamente na largura de banda do sinal, né? Então, a largura de banda que o sinal ocupa, ela tem que ser muito menor que a largura de banda de coerência. Se isso acontecer, eu considero o desvanecimento como desvanecimento plano, que é exatamente o caso que acontece nessa situação aqui. Essa situação aqui não é desvanecimento plano. Bom, o desvanecimento não plano, quer dizer, seletivo em frequência, ou seja, tem algumas frequências em que ele é mais seletivo e não deixa passar, né? O canal ele tem uma resposta impulsiva com ganho constante e fase linear apenas sobre uma faixa de frequência do meu sinal. Né? E essa faixa de frequência é menor, ele vai ter uma resposta constante e fase linear apenas numa faixa de frequência pequena, uma faixa de frequência menor do que a largura de banda do meu sinal transmitido. Né? Como vocês viram aqui, né? Nesse caso aqui, ó, eu tenho larguras de bandas de coerência, mas são menores que a largura de banda do meu sinal transmitido. Ok? Então, o que acontece? Nesse caso, a resposta impulsiva do canal vai possuir um espalhamento temporal que é maior que o inverso da largura de banda do sinal transmitido. O sinal recebido vai incluir múltiplas versões atenuadas e atrasadas no tempo de forma diferente, né? De uma forma de onda do sinal transmitido. Isso vai causar o que a gente chama de interferência intersimbólica. Aí, no domínio da frequência, algumas componentes espectrais do sinal recebido vão ser atenuadas com valores distintos, ou seja, componentes de frequência diferentes são atenuados por valores diferentes. Bom, quando é que eu digo que o sinal recebeu ou sofreu desvanecimento seletivo em frequência? Muito simples. Tem o período de símbolo do sinal. Se o período de símbolo do sinal for menor que o atraso RMS, então eu tenho desvanecimento seletivo em frequência. Ou seja, se a largura de banda do sinal for maior que a largura de banda de coerência do canal, então eu tenho o que a gente chama de desvanecimento seletivo em frequência. Avaliando agora o efeito Doppler, que é outro problema que a gente enfrenta, né? Eu estou aqui, por exemplo, com um transmissor, um receptor aqui no veículo e tem uma antena, né? Em determinado ponto. Então, à medida que esse veículo vai se movimentando, né, essa distância x, y aqui vai reduzindo, né? Vai ter uma velocidade também, né? E aí eu tenho as componentes da distância variando aqui, né? Então eu vou ter o desvio Doppler, que a gente chama, que é essa FD aqui, desvio Doppler, ele pode ser calculado pela velocidade do veículo, né? Dividido pelo comprimento de onda aí do sinal, depende da frequência também, né, do sinal. Então, dividido pelo comprimento de onda do sinal transmitido,
vezes cosseno de θ, onde θ é justamente esse ângulo da linha de ligação direta entre a antena do transmissor e a antena do receptor. Bom, isso obviamente, ó, como o carro está variando, está correndo aqui de maneira diferente, essa frequência aqui, né, o cosseno de θ está variando. À medida que ele se aproxima da antena e se afasta da antena, o cosseno de θ está variando, mesmo que ele mantenha essa velocidade constante e utilize o mesmo comprimento de onda transmitindo ao mesmo tempo, para todo o tempo, né? Ou seja, mas eu tenho uma alteração aleatória na frequência do sinal recebido devido ao movimento relativo entre transmissor e receptor, ou o movimento de objetos vizinhos e a propagação por multipercurso, que a gente não sabe como é que se movimentam os objetos que circundam aqui, né? Que circundam, como é que se movimentam os objetos, ou como é que o sinal vai se refletir à medida que o carro está se movimentando nos objetos que estão circundando a região. Então, calcular essa frequência Doppler, esse desvio Doppler, vai ser dessa maneira. E esse desvio Doppler eu posso considerar até como uma variação aleatória por causa disso. O espalhamento Doppler, ele vai causar uma variação à medida que o tempo, porque esse carro está deslocando, né? Então, o que vai acontecer é aquela variação no tempo, né, do canal. O canal, agora, ele não é mais, digamos assim, ele não é mais invariante no tempo. Por causa desse efeito Doppler, ele passa a ser, desse efeito Doppler, dessa variação, ele passa a ser um canal que varia no tempo. Aí, eu tenho agora, antes eu tinha a situação de largura de banda de coerência, agora eu tenho que considerar também o tempo de coerência, né? Essa medida é uma medida estatística do intervalo de tempo durante o qual a resposta ao impulso do canal pode ser considerada invariante. Então, por quê? Como esse sinal ele é variante no tempo agora, qual é o intervalo de tempo em que eu considero esse canal invariante? Vai depender justamente do quão rápido aquelas variações de atenuação ao longo, só pelo decorrer do tempo, ocorrem, né? Então, olha só, é um intervalo de tempo dentro do qual os sinais possuem, após passar pelo canal, né, uma grande correlação de amplitude. Ou seja, ele é inversamente proporcional ao espalhamento Doppler. Quanto maior o espalhamento Doppler, menor é o tempo de coerência. O espalhamento Doppler seria o tempo de coerência. O espalhamento Doppler e o tempo de coerência, eles vão ser parâmetros que vão descrever como é o comportamento temporal do canal. Não o comportamento do canal ao longo do tempo. O efeito Doppler é a medida do espalhamento espectral causado pela taxa de variação do canal ao longo do tempo, né? E é função do movimento relativo entre o transmissor e o receptor e os objetos vizinhos também, né? A variação dos objetos vizinhos. Muito bem, como é que eu calculo esse tempo de coerência? Bom, vamos lá como é que se calcula o efeito, o desvio Doppler, né? Então, o tempo de coerência, ele é dado por raiz de 9 sobre 16π vezes o desvio Doppler ao quadrado. Isso vai me dar aí, né, em torno de 0,423 sobre o desvio Doppler. Dá 1 sobre 2 FD, né? Isso é óbvio para uma correlação de 3 dB. Isso é para uma correlação de 3 dB, né? Correlação aqui de 50%. De até 50%. Ok? Então, tempo de coerência. Agora vamos então. Aí, considerando o tempo de coerência, eu posso ter o que a gente chama de desvanecimento lento ou desvanecimento rápido. O melhor é o desvanecimento ser lento, né? O canal variar lentamente. Se o desvanecimento é rápido,
né? Vamos ver como é que funciona aqui, né? O que é melhor, o que é pior. Bom, então, desvanecimento rápido, desvanecimento lento. Isso vai depender da taxa do sinal transmitido, banda básica, em relação à taxa de variação das características do canal. Observe que quando a gente especifica um canal com desvanecimento rápido ou lento, a gente não especifica se ele é plano ou seletivo em frequência. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele pode ser plano em frequência e rápido, plano em frequência e lento, seletivo em frequência e rápido, seletivo em frequência e lento. Tá certo? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque uma coisa é o que o canal faz com cada componente de frequência. Aí é o que a gente chama de plano seletivo. Outra coisa é o que o canal faz com todas as frequências ao longo do com determinadas frequências ao longo do tempo. Uma determinada frequência ao longo do tempo. Tá certo? Então essa é a diferença básica, entendeu? Desvanecimento rápido ou lento é o que ele faz, é o comportamento que o canal tem com uma frequência específica ao longo do tempo. Se a atenuação para essa frequência específica varia rápida ou lentamente ao longo do tempo. Outra coisa é se ele é plano ou seletivo em frequência. Aí eu tenho o quê? Para as diversas frequências, para todas as frequências do canal, do sinal, ele pode ser plano, ou seja, ele age igualmente para todas as frequências. Ou pode ser seletivo. Determinadas frequências ele atenua muito e aí ele passa a ser seletivo e não plano. Agora, o desvanecimento rápido ou lento, ele depende desse efeito Doppler que a gente falou para vocês agora há pouco. O movimento relativo entre transmissor e receptor. Então, a resposta impulsiva, né, do canal, ele vai alterar rapidamente durante o intervalo de símbolo. Ou não. Ou pode ser rápido ou lento, né? No caso de desvanecimento rápido, eu tenho uma alteração do canal, a resposta impulsiva do canal, ela vai alterar-se rapidamente durante o intervalo de símbolo, ou seja, o tempo de coerência do canal é menor que o período de símbolo transmitido. Então, o sinal vai sofrer um desvanecimento rápido. Se o tempo de símbolo for maior que o tempo de coerência. Ou seja, se a largura de banda do sinal for menor que a largura de banda do efeito Doppler. Tá certo? Se a largura de banda do sinal for menor que a largura de banda do efeito Doppler, a gente tem um desvanecimento rápido. Então, o que acontece aqui com o desvanecimento rápido? Tem a largura, o tempo de símbolo, e tem o tempo aqui de coerência. Tempo de coerência. Aqui no tempo de coerência eu tenho alterações das características do sinal. Esse tempo de coerência é o tempo em que o sinal não tem alterações de características. Tá? O tempo que leva para ter alterações de características. A taxa de mudança, o desvanecimento lento, pelo contrário, é quando a taxa de mudança impulsiva do canal é muito menor que a taxa de transmissão do sinal banda base. O canal pode ser considerado estático durante a transmissão de vários símbolos. No domínio da frequência, implica que o espalhamento Doppler do canal é muito menor do que a largura de banda, em banda base, né, do sinal. E assim o sinal sofrerá um desvanecimento lento. Ou seja, se o período de símbolo do sinal for muito menor que o tempo de coerência, chamado então de desvanecimento lento. Se a largura de banda do sinal, e aí a largura de banda do sinal ela vai ser muito maior que a largura de banda do efeito Doppler. Então tá aqui, ó. Eu tenho aqui meu sinal, tempo de símbolo do sinal, e aqui o tempo de coerência. Então, o sinal, a característica de alterações do sinal, do canal, ela vai ocorrer depois desse período aqui.
Então, durante o período, ela vai manter-se a mesma, né? Veja aqui, agora a gente vai mostrar aqui o que acontece. Ó. Aqui, essa parte aqui, variação de frequência, e aqui, variação ao longo do tempo. Então, repare que aqui ó, eu tenho um sinal, isso aqui é o que acontece com a potência ao longo de frequências e ao longo de tempo, né? Então, para uma mesma frequência lá, né, ao longo do tempo, o que está acontecendo? Para uma determinada frequência, ao longo do tempo, está mantendo-se praticamente plano, né? Então, digamos aqui, nesse caso, é um desvanecimento lento. Mas, observe que, à medida que eu vario a frequência, observe o que acontece com o sinal. Né? Ele vai tendo o quê? Num determinado instante, para um determinado tempo de atraso, as frequências, para um determinado instante de tempo, as frequências, elas têm o que a gente chama de desvanecimento seletivo em frequência. Então, esse canal aqui, representado por esta situação, é um sinal que é seletivo em frequência, mas tem um desvanecimento lento. Esse aqui, por outro lado, é um sinal plano em frequência, porque ao longo das frequências, ó, em qualquer instante de tempo, as frequências elas têm a mesma atenuação. Então, ele é não seletivo, ele é plano em frequência. Mas ele tem um desvanecimento rápido. Por quê? Se eu pego uma determinada frequência, ao longo do tempo, o que acontece com ela? Ela tem um desvanecimento rápido ao longo do tempo. Ela tem uma variação ao longo do tempo rápida, né? Então, digamos aqui, nesse caso, eu tenho um plano e rápido. Agora, o pior canal é esse aqui, né? Que ele ele é seletivo em frequência e também, quer dizer, ele não é plano, é seletivo em frequência e, além disso, ele tem um desvanecimento muito rápido. Ao longo do tempo, a variação. Então, esse é o canal real que a gente trabalha, né? É esse aqui. Esse camarada aqui é o canal real que existe na maioria das cidades onde você está trabalhando com veículos, passando tudo ao mesmo tempo, né? Óbvio que você está no interior, num lugar tranquilo e tal, você vai ter situações diferentes. Você vai ter dessas duas situações aqui, né? Tem a situação, se você está tudo paradinho, você provavelmente vai ter uma situação como essa, né? Se você está trabalhando numa única frequência, ou trabalhando usando um canal que é plano em frequência, né, com a largura de banda que você está usando lá, específico, que torna o canal plano em frequência, mas se você está dentro de algum local onde tem movimentos, né, você vai ter aí também um desvanecimento mais rápido. E esse aqui é o padrão aí das grandes cidades. O padrão das grandes cidades é algo desse nível aí, né, a gente utiliza o canal, ele é variante em frequência, é seletivo em frequência e, ao mesmo tempo, varia muito rápido com o tempo. Então, os desvanecimentos que a gente tem, né, baseados em multipercurso e espalhamento de tempo, então a gente tem ele com plano, e aí tem as regras para ser plano aqui, né? Plano. Desvanecimento plano, né? Então, a largura de banda do sinal menor que a largura de banda do canal. Largura de banda quer dizer a largura de banda de coerência do canal. E o espalhamento de atraso menor que o período de símbolo do sinal. Para ser seletivo em frequência, aí, quando ele é seletivo em frequência, ocorre isso aqui, né? A largura de banda do sinal ela é maior do que a largura de banda de coerência do canal. Significa o quê? Que o espalhamento de atraso ele é maior que o período de símbolo. Com relação ao efeito Doppler, né, baseando aí no tempo, eu tenho um desvanecimento rápido, aí eu tenho um alto efeito Doppler, um alto espalhamento Doppler,
e o tempo de coerência ele é menor que o tempo de símbolo. O canal, então, tem variações rápidas, mais rápidas que a variação do sinal em banda base. E o espalhamento, o desvanecimento lento, o efeito Doppler, né, o espalhamento Doppler é baixo, pequeno, logo o tempo de coerência é maior do que o tempo de símbolo, né, o tempo de símbolo. E o canal, então, tem variações menores que a variação do sinal em banda base. Ok? Então, isso é importante. Isso aqui é importante para a gente. Obviamente, existem modelos que vão, vamos dizer assim, vão mapear esses canais, como é que esses canais funcionam, né? Obviamente existem esses modelos. A gente viu lá no LabVIEW que eu já tinha lá como colocar os efeitos de desvanecimento de Rayleigh e de Rice, né, com vários modelos lá diferentes, né? Então, você vai colocando, por exemplo, situações, você pode mudando de acordo com o espalhamento de atraso, né, com a envoltória de tensão do sinal e tudo mais. Então, você vai construindo o seu canal. Então, o espalhamento, vamos dizer assim, o desvanecimento que a gente considera, que Rayleigh considera, né, é um desvanecimento onde eu não tenho um sinal de visada direta. Os sinais, eu não tenho sinal de visada direta. Os sinais, eles são refletidos e vão compor o sinal resultante. E não há predominância da visada direta entre as antenas, que é a maioria dos casos que acontece na cidade, né, urbana. Apesar das antenas serem colocadas no alto dos edifícios, dificilmente a gente tem visada direta com a antena. Esses sinais vão estar refletidos e vão chegar na antena de maneira com componentes resultantes de componentes refletidas. Aí, quando o número de sinal é elevado, o sinal resultante pode ser considerado como um processo gaussiano complexo, né? Já que a gente viu que eu tenho lá que essas coisas podem ser aleatórias, né? Então, se eu tenho uma grande quantidade de sinal resultante, ou seja, se o H de T, né, tem muitos impulsos, né? Muitos impulsos. Então, eu posso considerar isso como um processo gaussiano complexo, cuja envoltória vai obedecer à distribuição de Rayleigh. E aí, dado pela potência do sinal recebido, né? Potência do sinal recebido, ela vai ser calculada a partir dessa expressão, né? Essa aqui, onde R é a envoltória da tensão do sinal recebido, e sigma é justamente o valor de atraso RMS. Perdão, é o valor RMS do sinal de tensão recebido. E aí você tem lá, esse é o valor RMS, não é o atraso, tá? É o valor RMS do sinal recebido. E obviamente, né, sigma ao quadrado seria a potência média do sinal recebido, né? Então, o exponencial de menos R2 ao quadrado sobre 2 sigma ao quadrado. Considerando aí R maior que zero, né? Envoltório do sinal maior ou igual a zero. Então, o Rayleigh, o atraso em Rayleigh, é caracterizado pela variância das componentes em fase e quadratura do sinal recebido, né? Então, tá lá. Essa aqui seria a função de distribuição de probabilidade, né, de Rayleigh. E essa aqui seria a probabilidade acumulada, né? Já o canal que a gente denomina canal de Heisen seria um canal onde eu tenho a predominância da visada direta. Ou seja, eu tenho um percurso dominante,
Ou seja, eu tenho uma visada direta entre a antena de transmissão e a antena receptor. Aí eu uso, quando eu tenho isso, eu uso a distribuição de raiz. Na verdade, o que acontece? Ela é calculada do mesmo modo que a de Rayleigh, mas eu considero, por exemplo, eu posso calcular Rayleigh a partir da distribuição de Rice quando eu levo a intensidade do sinal dominante a diminuir, né? Quando eu diminuo a intensidade do sinal dominante, a fórmula de Rice ela se transforma na fórmula de Rayleigh. Então, aí cai a potência do sinal. Aí vai entrar aqui a única diferença é que vai entrar esse A ao quadrado aqui, né? Vai entrar esse A ao quadrado aqui, obviamente, e também essa função de Bessel de ordem zero aqui, né? Onde eu estou considerando também o fator A. Repare, então, que quando o sinal de divisada direta diminui, esse A vai para zero. Aí, esse A indo para zero, isso aqui vai para zero, vai para 1, né? Que é a função de Bessel de zero, né? Vai para 1. E isso aqui, né? Vai ficar R2 sobre 2 sigma 2, que vai cair exatamente na expressão de Rayleigh. Então, é caracterizado também pelo fator de Rice, o fator K, definido como a relação entre a potência do sinal dominante, né, pela variância daqueles sinais oriundos dos outros percursos, dos últimos percursos. Né? Então, o fator de Rice ele vai ser calculado justamente aqui, esse 10 log de A ao quadrado. Na verdade, eu botei A minúsculo aqui e A maiúsculo aqui, mas é o mesmo A. Né? Sobre 2 sigma ao quadrado. Isso dado em dB, né? Porque botei 10 log ali, né, da potência. Né? Isso aqui seria considerado o fator de Rice. Ok? Então, repare que no caso na distribuição de PDF, se a primeira componente, né, não existir, então eu tenho aqui o fator de Rice menos infinito, né? Então eu tenho a distribuição de Rayleigh. Repare a distribuição de Rayleigh aqui. Ó. E se eu tenho algum K, né, obviamente, aqui eu tenho K igual a 6 dB, então eu vou ter aqui, ó, uma distribuição chamada distribuição de Rice. E aí eu tenho aqui as diversas características aqui. Com relação à análise de desempenho do canal, né, eu vou ter, obviamente, pegando aqui, ó, vamos pegar o BPSK que a gente já estudou, aquele BPSK sem o desvanecimento de Rice, né, ou de Rayleigh, sem o desvanecimento. A gente tinha calculado só com o ruído gaussiano, né, ele funcionava dessa maneira. Eu precisava de N dBs aqui, né, uma quantidade, ó, questão de 7 dBs, para ter uma taxa de erro aí, né, de 10 a menos 3. Agora, com o canal de Rayleigh, eu preciso de aproximadamente, ó, no BPSK, coisa aí, ó, de 24 dBs, de 24 dB de relação sinal-ruído, né, para eu ter a mesma taxa de erro ali, de 10 a menos 3. Né? Então, eu preciso de muito mais potência no sinal, por causa exatamente desse desvanecimento dos multipercursos do canal. Né? No caso do canal de Rice, né, vai depender do K, né, da linha divisada. Sem desvanecimento, e aí à medida que o K em dB vai variando, né? Lembrando que eu vou ter, então, digamos assim, lembrando que o K é, né, A ao quadrado sobre 2 sigma ao quadrado, que é aquela parte que
eu vou ter aqui, então, uma diferença para 10 a menos 3, né? Ó, eu tinha lá aqueles 7, 6 lá, né? 7, sei lá. E no canal de Heisen, porque como eu vou ter uma avisada direta, e aí quanto maior for essa avisada direta, menos potência eu vou precisar para transmitir o sinal, né? Para ter a mesma taxa de erro de bits. Ok? Bom, vocês viram então que a gente tem um problema sério, né? Canal de rádio móvel dificulta o processo de comunicação, pois diminui a confiabilidade da detecção do sinal. Para isso a gente vai ter que criar algumas contramedidas, né? Algumas contramedidas para, digamos assim, combater, né? Combater esses problemas aí, tornar mais eficiente a nossa transmissão. Para isso, então, a gente vai usar técnicas de modulação mais robustas, com alta eficiência de potência, para a gente poder, né, ter uma relação sinal-ruído grande. E aí, né, vamos utilizar também o que a gente chama de codificação de canal próprias, equalização, usar a própria diversidade por isso que às vezes você tem o sistema MIMO, né, que tem várias antenas transmitindo, várias antenas recebendo, que aí você usa diversidade, né, de recepção para poder resolver os problemas, né, de tentar resolver esses problemas esses canais seletivos em frequência e rápidos impõem no sinal, né? E aí, ó, as codificações de fontes, antenas inteligentes, né? E isso só pode ser feito graças ao advento da possibilidade de se fazer rádios, né? A partir de softwares. Bom, aí essas técnicas de viabilização, né? Nós temos lá modulações que utilizam espalhamento espectral. É uma técnica interessante. A diversidade. Alguma redundância da informação transmitida ou no método de detecção, né? Então, você pode usar diversidade espacial, diversidade temporal. Tem uma série de possibilidades aí para você mandar informação redundante, de modo a se uma delas sofrer problema, você, a partir de outra, você consegue recuperar, da outra você consegue recuperar. As codificações de canais, né? Então, implementação de códigos ou algoritmos corretores de erro lá para você poder, que é o caso, por exemplo, do Red Solomon, né? É uma codificação de canal que é feito, Red Solomon. Ou mesmo um filtro casado, né? É uma codificação de canal que é feito. A equalização, né? A gente não viu nenhuma das técnicas de equalização, mas que é a compensação das distorções que as frequências vão utilizar, ou que a amplitude e frequência, que as frequências vão utilizar em amplitude e fase, né? E também para compensar a interferência intersimbólica, né? Também entrelaçamento temporal de símbolos, de forma a evitar erros em rajadas, né? Por exemplo, eu tenho uma informação, eu divido essa informação em várias partes e misturo com outras informações e envio. Se uma parte do trem de envio for destruído, eu vou destruir um pedacinho de cada informação que qualquer redundância da informação pode recuperar depois, né, do que, por exemplo, destruir a informação completa, né? Entendeu? Então, esse entrelaçamento aí temporal é importante também nesse caso. Usar antenas adaptativas, né? O padrão de radiação da antena para minimizar a interferência de múltiplo percurso ou mesmo de cocanais. Então tem uma possibilidade aí muito grande. Bom, a diversidade é aquela questão da redundância, né? A informação. Eu tenho que transmitir essa redundância e também tem que ter um método para detectar essa redundância, né? O método utilizado
para reduzir variabilidade do sinal processado pelo receptor para extrair a informação. Por exemplo, imagine que no receptor eu receba M cópias do sinal. Essas M cópias elas são combinadas de forma a minimizar o efeito de desvanecimento por multipercurso, onde M é denominado ordem da diversidade. Então, eu recebi M réplicas do sinal. Imagine se eu tenho no receptor, eu consiga receber M réplicas do sinal. Por exemplo, coloquei M antenas. Então, tem M réplicas do sinal que eu estou recebendo. Essas antenas elas estão separadas por uma pequena distância, de maneira que essas réplicas do sinal elas vão ter alguma diferença entre elas, né? Uma diferença entre elas. E vão sofrer desvanecimentos diferentes ao longo do tempo e ao longo do percurso. Bom, o objetivo principal, então, seria explorar o fato da probabilidade de ocorrência simultânea de desvanecimento profundo em todos os M canais ser pequena, né? Ou seja, pelo menos um daqueles canais pode não ter o desvanecimento profundo enquanto as outras têm. E aí eu aproveito aquele canal. Tá certo? Aí eu posso ter outra técnica de diversidade em frequência, ou seja, a mesma informação eu transmito em M frequências diferentes, em portadores, sendo que a diferença entre as portadoras adjacentes deve ser igual ou maior que a banda de coerência, justamente para poder eu conseguir ficar numa banda de coerência, saída do desvanecimento profundo em uma delas, né? E a diversidade temporal, eu pego a mesma informação, transmito em instantes diferentes, em L instantes diferentes, em tempos diferentes. Aí a diferença entre os tempos, instantes de tempo de transmissão adjacente, deve ser igual ou maior que o tempo de coerência, né? E aí por isso que eu preciso calcular a banda de coerência, tempo de coerência de cada canal. Outra técnica seria a diversidade espacial, utilizada para obter através de múltiplas antenas, né? Múltiplas antenas aí também pode ser diversidade espacial que a gente chama. Por exemplo, múltiplas receptoras, a distância antena receptora deve ser tal que os componentes resultantes dos multipercursos sejam estatisticamente descorrelacionados. E aí, eu tendo essas M réplicas do sinal, como é que eu vou trabalhar no receptor para processar essas M réplicas e obter o meu sinal? Desculpa. Aí nós temos algumas técnicas, por exemplo, Selection Combine. Eu pego, o sinal resultante vai ser apenas um dos sinais recebidos. O qual? Aquele melhor. O melhor que eu encontrar em determinado instante de tempo. Então eu vou avaliando ao longo do tempo, ao longo dos símbolos, aquele melhor que eu encontrar, eu utilizo. O máximo ratio combine, eu pego o meu sinal resultante, vai ser o quê? A somatória de cada RI ponderado por um peso AI. Né? O Equal Gain Combine, a única diferença é que, em vez de ser ponderado por um AI diferente para cada cópia do sinal recebido, eu vou ter o mesmo ganho, né? O mesmo ganho para todas as cópias do sinal recebido. E aí faço a somatória e eu tenho o sinal resultante como isso aí. Então, olha o Selection Combine, como é que funciona. Eu tenho o sinal vermelho e o sinal verde, né? Sinal vermelho, sinal verde. E eu estou pegando sempre quem? O melhor sinal. Tá vendo? O Selection Combine pega sempre o melhor sinal e vai utilizando sempre o melhor sinal dos dois. Aquele que tem mais potência. Aquele que tem mais amplitude. Tá? E aí eu tenho a técnica de seleção combinada. Técnica de combinação, né? Bom, a diversidade espacial, assumindo lá que eu tenha um Selection Combine, né? O desvanecimento de Rayleigh é cada braço recebendo sinais independentes
nós temos que a probabilidade de que todos os M braços sejam recebidos simultaneamente com uma relação sinal-ruído menor que algum nível ρ lá, algum nível gama, ela é dada por o seguinte, olha lá, a probabilidade de todos os gamas, né, serem menores ou iguais a um determinado gama lá, é igual a 1 menos a exponencial de menos gama sobre ρ, né? Sobre gama maiúsculo, onde é elevado a m, né? Porque aí é elevado a m. Ou seja, a probabilidade de que pelo menos um braço tenha uma relação de sinal-ruído maior seria 1 menos isso aí, né? Então, aí eu tenho lá quanto maior o número de braços que eu tiver, né? Quanto maior o número de braços que eu tiver, então menor vai ser essa probabilidade, né? E maior vai ser a probabilidade que um dos sinais tenha potência maior, né? Relação sinal-ruído maior do que gama. Do que uma relação sinal-ruído mínima para poder atingir determinada taxa de erro, né? E aí as probabilidades de erro médio para diferentes tipos de modulação em um canal invariante no tempo, com ruído WGM, a gente já viu, né? Foi calculando lá, né? As probabilidades, né? Maior que determinada relação sinal-ruído. Isso aqui a gente já tinha feito esses cálculos nas modulações que a gente estudou anteriormente. E aí, aquele canal de Rayleigh, aqui uma análise do canal de Rayleigh com diversidade, né? Aqui eu tenho a diversidade, ó. Lembra lá, o canal de Rayleigh está aqui, né? Então, esse aqui é o canal de Rayleigh que a gente viu lá, diversidade L igual a 1. Aí, à medida que eu vou aumentando a diversidade, L igual a 2, L igual a 4, né? Eu vou tendo aí um melhor desempenho da recepção. Ok, pessoal? Então, vamos ficar por aqui hoje. E a gente se vê na nossa próxima videoaula.